Senhor, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos à PGCN, Power of Grace Church Foundation. Todas as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Você que nos assiste pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, Deus abençoe, que Deus possa adentrar a sua casa e tornar a tristeza em alegria, o choro em sorrisos e a doença em saúde. Receba aí a cura em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Gênesis 28, versículo 10. Diz assim: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro. E se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares os quais tu fores. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele, estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como pilar. E derramou óleo no topo dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamado de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como pilar será a casa de Deus, e de tudo que me deres eu certamente te darei o dízimo. Amém? Podeis assentar. Maravilhoso e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e pela chance, Senhor, de poder estar em Tua presença e novamente, continuamente, sentirmos a Sua presença e o Seu amor, a Sua misericórdia e o Seu cuidado. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra hoje adentre os nossos corações e as nossas mentes, ó Deus, e que faça transformações, mas as transformações necessárias para que a Sua vontade seja colocada em prática nesta terra, que o Seu reino seja estabelecido na terra, assim como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui Jacó estava fugindo do irmão, estava indo para a casa do tio, fugido, com medo, e ele encontrou Deus. E Deus falou com ele. E ele o adorou. E ele adorou no meio do nada, no meio do caminho, no lugar onde ele estava dormindo. Dormiu com uma pedra como travesseiro. Eu já fiz isso, sei como é.
Não é muito confortável, garanto para vocês. Mas dorme, dá para dormir. E pegou aquela mesma pedra que fez com o travesseiro, colocou em pé e derramou óleo. E ali ele cultuou a Deus e fez ali um altar a Deus. E fez o juramento com Deus. E fez uma aliança com Deus. Não existia em volta de Jacó ali paredes. Não existia em volta de Jacó ali chão, cadeiras, altar. Nada disso. Nada. Nem um tapetinho. Não tinha. Cortinas, microfones, nada. Porque na hora de falar com Deus, a única e exclusiva coisa que deve existir é sinceridade no coração de quem busca. Pode ser no meio do nada, pode ser no meio do tudo. Pode ser onde for. No seu último segundo de vida, se você ainda tiver capacidade no seu pensamento, não precisa nem ser vocalizado, no pensamento, você ainda tiver capacidade de buscá-lo, busque, porque ele ainda está lá, à sua espera. Nada em volta tem importância. Mas infelizmente, e o tema de hoje é um tema bastante problemático já há muito tempo, não é de hoje. Infelizmente as pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, olha, Deus só funciona se você colocar ele dentro deste formato. É um quadrado. Se você colocar no triângulo, ele não funciona. Não, na realidade tem que ser uma caixinha ainda menor. Não dá muito espaço para ele não, para não. Entendeu? Tem que ser do meu jeito. Se não for do jeito que eu disse que tem que ser, não é. Isso há décadas, para não dizer séculos, vem trazendo vários problemas. Qual é o problema? Divisões e distrações. Porque quando era para a pessoa estar falando de coisas importantes concernentes à transformação do coração e à salvação, a pessoa está se prendendo a detalhes que não eram nem para ser citados, nem para ser pensados, quanto mais falados, quanto mais ainda impostos contra as pessoas. Chega a ser, e eu vou usar as palavras bem duras mesmo, que eu até gosto, quem me conhece sabe, chega a ser e é ridículo. Agora, poucas semanas atrás, teve um encontro, e eu vou falar mesmo, teve um encontro dos Gideões no Brasil. Ele é um encontro tão importante, de uma imponência, de um tamanho, de uma importância tão grande, que é visto pelo mundo todo. Milhões de pessoas assistem aqueles cultos agora, até reassistem várias vezes para ouvir os grandes pregadores do Brasil e do mundo pregando. Pessoas com 40 anos de altar, 50 anos de altar, 70 anos de altar. Mas infelizmente, nesse último Gideões, eu acho, vou ser bem sarcástico mesmo, propositalmente, mas eu acho que talvez não tenha no ano que vem. Porque, ao meu ver, acabou o assunto da Bíblia para eles. Porque dessa vez o assunto foi parede preta. Eles não tinham mais nada para pregar na Bíblia. Não existe mais nenhum milagre para ser falado, porque eles passaram os Gideões todos falando de parede preta. Usar ou não usar? É certo, é errado? Ridículo. Um monte de gente sem o que fazer. Literalmente. Um monte de gente que parece que esqueceram que existe uma Bíblia com 1280 capítulos, que foi escrito por 1500 anos, por quase 40 escritores, colocado por Deus para transformar a humanidade, e eles se prenderam à parede preta. O nome disso é ridículo. Não tem mais nada para pregar. Eu, no ano que vem, chamaria outros, porque esses
como já não tem mais nada para pregar, a gente vai chamar quem ainda tem. Eu, se fosse organizador, não chamava os mesmos, nunca mais, já que eles não têm mais o que falar. É simples. Eu sou bem básico, quem me conhece sabe disso. Mas isso não vem de hoje, como eu disse, já vem de dezenas de anos, há décadas, há centenas de anos. Por exemplo, hoje eu vim propositalmente, camisa branca e terno preto, clássico. E propositalmente eu não coloquei uma gravata. Há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, 20, 30 anos atrás, se você chegasse numa igreja sem terno e sem uma gravata, você não pregava. Não, eles não deixavam você nem chegar aqui. Era capaz de te levar lá dentro e colocar em você um terno dele, uma gravata dele, mas não deixar você pregar aqui sem uma gravata e sem terno. Era assim que funcionava. Aí eu pergunto, será que com uma gravata eu tenho mais unção? Pronto, estou mais ungido. Estou mais ungido agora? Ah não, mas desculpa, gente. Eu coloquei uma gravata preta. Preto não pode. Vou colocar uma branca que a unção é melhor. Pronto. Estou mais ungido agora. Agora a unção está perfeita. Que branco é mais ungido do que preto. Ou será que um terno só é pouco? Eu tenho mais um aqui para jogar por cima. Que aí fica 50% a mais. Ou, para quem se incomoda com a parede preta, a gente pode olhar só para essa branca, gente. Vocês vão encontrar Deus mais aqui desse lado que desse. É só virar para o lado. É ridículo. É ridículo. É triste ver pessoas que dizem que conhecem Bíblia se prendendo a detalhes ridículos como esse. Como eu acabei de colocar aqui. Jacó adorou a Deus no meio do nada, no meio do caminho, onde ele dormiu, colocou uma pedra. Não importou se tinha ou não parede, não importou cor, não importou chão, não importou nada. Nem se tinha gente vendo para testemunhar. É ridículo. Mas isso era pouco. Porque também já houve uma época, e por favor agora olhem para o lado. Houve uma época também que, se alguém pegasse numa guitarra numa igreja, era demônio puro, porque guitarra é do rock. Igreja com guitarra, pelo amor de Deus, não pode. Não pode, não pode, não é de Deus, não é de Deus. Bateria então, pelo amor de Deus, nunca. Igreja tem uma bateria e uma guitarra junto, então, é satanismo puro. Estou falando alguma mentira? Não. Alguém aqui acha que é mentira? Não. Aí a gente está misturando, né? Que é para ficar legal. Agora eu tenho bateria, guitarra e parede preta. E eu estou sem gravata, gente. Cuidado, hein? Eu não queria falar sobre isso. Eu não queria. Mas é porque está chegando o nível do ridículo. Porque para eles pararem 3 dias de uma convenção vista mundialmente só para falar de parede preta, é o cúmulo, não dá mais para não falar. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Se você prefere uma coisa ou outra, parabéns, seja feliz, Deus te abençoe. Mas não diga que tem Deus ou que não tem Deus. Porque não é cor de parede que define onde tem Deus. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não é parede que é a luz, não. A Bíblia diz que nós somos o sal do mundo, não é a parede que é, nem a bateria, nem a guitarra, nada disso aqui é nada. E as pessoas que pregam lá na África, que nem telhado tem, que nem banco tem, que nem parede tem, também não tem Deus, não? E o pastor que prega no escuro, dentro de uma caverna? Não, se não tiver luz, porque foi uma das coisas que falaram, se não tiver luz não tem Deus. Quer dizer que o pastor que prega lá dentro da caverna, onde ninguém se enxerga, porque eles são perseguidos de morte,
Os cristãos são perseguidos lá na África, em vários lugares. Quer dizer que lá dentro, Deus não existe. Não acenderam nenhuma velinha. É isso, sério? É sério? As pessoas tinham que parar com essas frescurinhas. Tem muita coisa mais importante para ser falada. Muita alma para ser salva. E as pessoas preocupadas com a cor da parede. Para de ser ridículo. Vai estudar a Bíblia. Cria vergonha. Além da bateria, da guitarra e da parede preta, vão piorar um pouquinho. Também se dizia há décadas atrás que igreja que bate palma não tem Espírito Santo, que é desordem, é bagunça. Então aqui a gente já teve palma, bateria, guitarra e parede preta. E o pastor sem gravata. Meu Deus do céu. Está ficando grave o negócio. Está ficando grave. Está grave o negócio. Se tiver então uma dança aqui na frente, meu Deus do céu, um teatro, é o fim do mundo. Vai ter um terremoto já já. O Espírito Santo vai fulminar todo mundo. É sério. Com tanta coisa para ser falada e para ser feita, as pessoas estão se apegando a esse tipo de coisa há décadas, não é de agora. Porque eu estou juntando isso, não é de agora não. Eu lembro quando eu aceitei Jesus me aceitou, que é melhor. Eu usava o cabelo até na cintura. Veio um pastor com a capacidade de me dizer: você não pode servir a Deus assim. Você tem que cortar o cabelo. Eu falei: não vou cortar não. Porque o meu Deus diz que quem convence, quem converte, quem transforma é o Espírito Santo. Aleluia! Eu não vou cortar. Porque quando Deus quiser, e se Ele quiser, Ele mesmo vai mandar eu cortar e Ele vai tirar de mim sem dor. Porque é assim que Deus trata o nosso coração. Ele não machuca, Ele não arromba. Amém. Se você conhece um Deus que arromba e machuca, não foi Deus que você conheceu. Ele tira, Ele nos lava, nos limpa, nos transforma com amor. Não é na brutalidade. Você tem que fazer isso. Você é obrigado. Não é assim que Deus faz. Então também não faça isso com seu irmão. Você vê alguém que não está dentro dos seus moldes, respeita o tempo deles. Cada semente cresce em um tempo diferente. Depende da terra, depende da água, depende de muita coisa. As pessoas se transformam em tempos diferentes e às vezes nem é para transformar. E se não for para transformar? Aquela pastora lá no Rio de Janeiro que prega lá no morro com gírias, ela é atacada todos os dias por pastores tradicionais. Mas manda subir um pastor tradicional lá na boca do fumo, lá onde vende droga mesmo, para sentar na frente do traficante, para ver se ele tem coragem, ver se ele sai de lá vivo. Ela é guerreira, ela vai lá, ela senta na frente a frente, só falta bater na cara do traficante e o traficante coloca o joelho no chão e adora a Deus. Vai lá fazer o trabalho dela. Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer, quando quiser, onde quiser. E não é vocabulário, não é roupa, não é cor de parede que vai definir isso. E aí a gente, claro, dá para ficar um pouquinho pior. Além de tudo isso, ainda tinha uma época, e eu participei de igreja assim, só é louvor se for hino da harpa. Essas musiquinhas que inventaram, isso não é de Deus. Todos pegando a harpa, indo 3,50, não sei das quantas, 100 não sei quanto. Eu gosto dos hinos da harpa, gente. Eu confesso, eu ouço em casa. E às vezes aqui na igreja a gente também canta. Mas não existe nenhuma rigidez na adoração. Você tem que deixar o agir do Espírito Santo. Eu prefiro músicas mais clássicas. Amém, Deus abençoe. Eu prefiro músicas mais novas. Amém, Deus abençoe. Eu prefiro música só instrumental, sem voz. Parabéns. Adore a Deus o tempo todo, 24 horas, do jeito que você gosta, mas adore. O importante é adorar, o importante é ser adoradão, em espírito e em verdade, ou seja, o tempo todo. Oh, aleluia. Se você gosta de uma música assim, um assado, parabéns. O
importante é você adorar a Deus, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira, então você tem a obrigação de louvar. Com o tipo de música que você gosta. Só não pare de louvar. Só não pare de louvar. E aí, a gente consegue ir mais fundo ainda. Aqui mesmo. Também já fui em igrejas e já vi igrejas que não prega se tiver barba. Se tiver barba, não sobe no altar. Chegou de barba, não precisa nem levantar. Você fica aí mesmo. Que aqui não prega com barba. Parabéns. Claro que um pregador responsável e educado, porque tem que ser educado, antes de pregar numa igreja a qual ele é chamado, ele pergunta se tem doutrina, até por respeito, não é porque ele vai viver aquilo, mas se você vai num lugar onde só se prega com terno, você respeita, você vai de terno. Se você vai pregar num lugar que só prega sem barba, ou você aceita tirar a barba, ou então não vá, porque rebeldia é o mesmo pecado que feitiçaria. Você vai ser rebelde na igreja dos outros? Então não vá. Não aceita o convite. Eles vivem aquilo, acham que é o certo, acham que isso define a fé e é o que mantém eles firmes na fé. Parabéns, sejam felizes. Mas não cria doutrina não, gente, por favor. Como se a salvação dependesse disso. Como se igreja que tem parede preta não tem Deus. Igreja que isso não tem Deus. Igreja que aquilo não tem Deus. Igreja... Ah, para! Isso é cansativo, isso é chato. É falta do que fazer. Tem tanta coisa para ser estudada. Eu duvido que uma pessoa dessa já estudou a Bíblia de verdade. Duvido. Está gastando tempo com isso é porque não tem o que fazer. Porque todo mundo, eu falo sempre a minha frasinha aqui. É minha frase. Todo aquele que não tem o que fazer, faz e fala o que não deve. É falta do que fazer, viu? Porque se tivesse ajudando os pobres, ajudando as viúvas, na rua evangelizando, porta a porta, nas praças, dentro dos ônibus, tem tanta coisa para ser feita, não estava gastando tempo falando de parede. Mas aí para umas pessoas dessas eu te pergunto, já que a atualização é um problema, então por que você atualizou seu guarda-roupa? Por que você não veste um manto igual Jesus vestia? Por que você não continua nas casas de pedra, rústica, igual Jesus vivia? Por que você tem móveis bonitos? Não, tem que ser de madeira bruta lá, no máximo lixada. Porque não tinha verniz na época. Se você é tão contra toda a atualização, fica lá. No tempo arcaico e seja feliz. Deus te abençoe. Seja feliz. Por que você usa a Bíblia? Não pode. Na época de Jesus, era papiro. Antes, na época de Moisés, se você quiser ser mais clássico, porque você é uma pessoa clássica, que não aceita as inovações, pega as pedras que Moisés escrevia de barro. Não, porque igreja nova agora, a Bíblia é no celular. Isso não é Deus. Ainda faz assim. Então tá, pega a pedra de Moisés e vai ler. Vai ler em hebraico, original. Vai ler em aramaico. Já que você não aceita inovações, porque ela ser traduzida já foi uma inovação. Ela ser impressa já foi uma inovação. E as coisas se transformam. Ela não pode perder a essência que é Deus. Isso ela não pode perder. Não pode ser tirada. E estão querendo tirar, infelizmente. Mas você não pode parar no tempo, pelo amor de Deus. Se Deus tivesse te colocado naquele tempo, era para viver aquilo, mas Deus não te colocou lá junto com Moisés, te colocou aqui. Então para. Aí tem os instrumentos que não pode inovar. Na época de Moisés e de Jesus também não tinha microfone. Então, por favor, na hora que você for pregar, não use o microfone não. Isso é uma inovação também. Na época de Jesus não tinha. Vai na garganta, irmão. Por que você está usando o microfone? Se você não gosta de inovação.
entrega lá para o mesário de som e fala, não, eu sou clássico, eu vou pregar na garganta, porque Jesus pregava na garganta. 5.000 pessoas no monte lá, onde ele multiplicou o pão, não tinha microfone. Moisés também pregava para aquele povo todo sem microfone. Então eu, como clássico, vai ser na garganta. Faça isso, irmão. E mostra depois o resultado. Sem contar com as profissões. Qual a sua profissão, além de pastor? Ou quais são as profissões que você concorda que existam? Porque na época de Jesus, a maioria dos que existe hoje não existia. Você tinha que fazer igual eu faço, eu sou carpinteiro. Pelo menos uma coisa eu sou clássico. A mesma profissão de Jesus. E também, claro, que eu não posso deixar de lado os meios de transporte. Já que você é uma pessoa clássica, por favor, ou é a pé ou de jumentinho. Quando você for para as igrejas, viu? Arruma um jumentinho e vá. No máximo. Ou vá a pé. Por que usar um carro? Carro é inovação. Se você usar uma carroça, já é uma inovação, que não tinha na época. Mas, só para a gente finalizar, eu tenho 4 momentos aqui na Bíblia em que mostra que essa questão de luz, de claridade, nunca importou. Não para Deus. Porque o Deus que eu creio, não sei o que vocês creem, mas o Deus que eu creio é maior do que cor, é maior do que lugar, é maior do que qualquer circunstância. Aleluia! Quando você vai lá em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, você vai ver Paulo e Silas na prisão, no subsolo de uma prisão. Com certeza, isso é uma certeza, fato, no escuro. Eles estavam louvando e orando a Deus. A cor da parede não fez diferença. Até porque não cito na Bíblia a cor da parede, mas eu tenho certeza absoluta. Aquela prisão não era pintada de branco. Isso é uma certeza absoluta. Com certeza era suja, feia, mofada. Não era branca. Só que o agir do Espírito Santo, o agir de Deus, aconteceu. Estranho isso, num lugar escuro, não estava nem claro, não tinha luz, porque para ter Deus tem que ter luz. Deus agiu, libertou Paulo e Silas. Uma cadeia escura. É forte isso. Lá em Êxodo 14, 21, a travessia do Mar Vermelho. Essa é um clássico incrível. A travessia do Mar Vermelho, para aqueles que não sabem o detalhe, foi feito à noite. E a única luz que existiu foi a luz de Deus. Uma coluna de fogo na frente. Uma coluna de fumaça atrás. Eles passaram a noite inteira atravessando o mar. Também não tinha parede branca. E Deus agiu. Deus agiu sem parede branca. Deus é incrível. Que consegue agir sem parede branca, gente. Meu Deus é incrível. Lá em Mateus 14, de 22 a 36, Pedro andando sobre o mar em tempestade, no meio da noite, quase meia-noite. E eu tenho certeza absoluta, no barquinho deles não tinha um farolete. Até porque não existia ainda. As velas, com certeza, se existia, não existia ainda, foi inventada mais de 400 anos depois de Cristo, lembre-se disso. Então não existia nem vela na época. Também não tinha nenhuma lá acesa. As lamparinas que existiam eram de pedra ou de barro, com azeite, um penãozinho que acendia. E no meio daquela tempestade, daquela ventania, eu tenho certeza absoluta, não tinha nenhuma acesa. E Deus agiu. Jesus andou em cima do mar, no escuro. Vê só, que poder é esse? Mesmo sem luz nenhuma. Não. Isso é só um detalhe. Sem luz nenhuma, ele andou no escuro.
mandou Pedro andar também. Pedro também andou. Nem tinha luz. E Jesus é tão poderoso que fez Pedro andar no escuro e no mar, na tempestade. Ele não parou a tempestade antes de mandar Pedro andar. E tem gente que pensa que na hora que mandou andar o mar já estava calmo. Não! Ventania e água balançando para todo lado. Ele não parou, ele só parou a tempestade depois você lê lá. No meio da tempestade, no escuro, Pedro andou no mar. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz. Atos, capítulo 12, tem Pedro também de novo. Pedro estava em todas. Sendo liberto de uma prisão. No meio da noite, perto da meia-noite, um anjo entrou numa prisão que com certeza não tinha luz. Caiu as suas correntes, suas algemas, o anjo chamou ele para sair, ele saiu e foi lá para fora. Deus agiu de novo no escuro. Ah, você pegou um monte de milagres que foi feito no escuro? Sim, criteriosamente sim. Porque o meu Deus não depende de luz de nada, de ninguém. Ele é Deus e sempre será Deus. E não depende de luz, não depende de parede, não depende de bateria, não depende de guitarra, não depende de microfone, não depende nem de nós. E só para lembrar a questão das roupas e da gravata, quando Deus usou a mula de balão, ela também não estava de terra. Então ela usa quem quer, do jeito que tiver. E só para finalizar, para a gente orar. Morei 3 anos na Bahia. A gente sempre ia para a praia. A gente morava a 600 metros da praia. É uma das maravilhas de morar no lugar desse, é poder ir para a praia todo dia. E muitas vezes, na hora que a gente estava lá dentro da água, eu ficava na água por horas. Brincando com água e tudo. Muitas vezes eu encontrei pessoas, encontrei famílias, e puxa, conversa daqui, conversa dali, e todas as conversas de crente tem que terminar em Deus. Não sei na linguagem de vocês, mas na minha sempre vai pro lado da Bíblia. Deus, poder, salvação, um jeito ou outro leva e chega lá. Várias vezes, pessoas dentro do mar, brincando ali na água com a gente, eu preguei para eles. Várias vezes pessoas aceitaram Cristo dentro da água ali, quando a gente brincava. Depois foram para a igreja, depois... Na questão de roupa, então eu estava errado, eu tinha que voltar em casa. Olha aí, te conheci agora, não se mexe não, fica aí que eu vou em casa vestir o terno e volto já para pregar para você, viu? Porque eu estou só de sunga agora. Não pode, Deus não age se eu não tiver com uma gravata. Eu tenho que correr em casa, pegar uma gravata, colocar aqui, aí eu volto para pregar para você. Ele não sai da água não, já estou, é rapidinho, mora 600 metros aqui, ó, rapidinho estou de volta. Não, gente. Porque a Bíblia diz para a gente pregar a tempo e fora de tempo. Não existe outra coisa que você tem que focar, a não ser a salvação da alma que está ali do seu lado sedenta. E você percebe isso em conversa, você percebe que a pessoa precisa ouvir. Você não vai se travar ou parar a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, te dando uma oportunidade, porque você, hoje eu não vesti uma gravata. Isso é ridículo. Para de se apegar a essas coisas. Nós precisamos fazer a obra. Essas igrejas que estão paradas no tempo, pensando nesses detalhes, elas estão com algum problema. Nós precisamos orar por elas. Porque não dá para gastar mais tempo com nada a não ser pregar o Evangelho. O fim dos tempos está batendo na nossa porta e não é uma brincadeira. Não é uma frase de efeito. Há 20 anos atrás, 50 anos atrás, se alguém falasse isso, o fim dos tempos está próximo, o fim dos tempos está próximo, mas estava próximo ainda com algumas décadas, agora não tem mais décadas. Para aqueles que não sabem, já existem vários países, não é um só, que já estão mandando as suas populações guardar mantimentos, guardar pilhas, guardar cereais, guardar coisas, se prepararem para grandes catástrofes, para guerras. Os pais já estão mandando
as civilizações fazerem isso, guardar coisas, se prepararem, que o fim está próximo. Eu não estou falando de igreja, estou falando de governos. Tem países que já têm esse pedido para a população, até em outdoor na rua, com lista do que você precisa guardar para você se manter vivo, pelo menos 180 dias. Isso é notícia, não é minha opinião. E não é questão de igreja, são governos pedindo para que as pessoas se preparem para o pior. Agora, enquanto nós estamos falando, tem dezenas de países sendo inundados, tem dezenas de países sendo destruídos, tem milhares de pessoas morrendo, e a pessoa preocupada com a cor da parede, não tem mais nada para fazer não? Vai lavar um prato. Não dá para ficar parado mais vendo esse tipo de coisa. Se não quer servir a Deus, ok, vá viver e ser feliz, mas não atrapalha quem está fazendo. Não, mas é porque na igreja tal é assim, na igreja tal é assim. Cuida da sua vida. Faça melhor então. Seja melhor. Ore pela pessoa, se você acha que ela está errada, ora para Deus transformar. É Deus que transforma, é Deus que faz. Tem muita gente fazendo coisa errada? Tem, infelizmente tem, sempre teve, sempre terá. Tem gente nas religiões fazendo coisa errada? Tem, sempre teve, sempre terá. Infelizmente, escândalos virão. Jesus disse, palavra dele, escândalos virão, mas ai daqueles por meio de quem virão os escândalos. A gente só pode orar por essas pessoas, a gente não pode fazer mais nada. São pessoas que precisam de oração, elas são perdidas, elas estão sem saber o que estão fazendo. Sim, e tem isso em todas as religiões. Tanto igreja de parede branca, preta, amarela, azul, rosa, todas, tem gente boa e tem gente ruim. Todas, tem gente certa e tem gente errada. Até porque eu falei isso no culto passado. Igreja não é uma reunião de santos perfeitos. Igreja é um hospital de doido precisando de cuidado. Todo mundo que entra numa igreja que precisa de tratamento. Ele tem algum problema, ele precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser amado, precisa... Então não espere que você entre numa igreja e só vai encontrar santos perfeitos. Ilusão. Não existe isso. Não existe igreja perfeita, gente. A gente tem que buscar fazer o melhor para Deus. E o melhor para Deus, qual é então? É só o que está na Bíblia. E na Bíblia, pelo menos na minha, eu tenho várias, eu pesquisei todas elas. Nenhuma delas tem esses critérios para que a gente só adore se for assim, o assado, igreja assim, igreja assado, instrumento esse, instrumento aquele. Não tem. Se não tem, então não tem importância. O que tem importância é ide e pregai o Evangelho. Enquanto você está preocupado com isso, você não atravessou a rua e falou para o seu vizinho, olha, Jesus te ama, quer te salvar. Enquanto você está preocupado com isso, você não pregou para um colega de trabalho, e você fica com ele 8 horas por dia, e você ainda nem falou para ele que tu é crente. Mas está preocupado com a cor da parede. Não perca mais tempo, gente, não dá mais tempo, não temos mais tempo de perder tempo com coisa inútil. Eu já abri igrejas, várias. Uma delas, no primeiro culto, os primeiros 3 cultos, foi num curral, cavalos e éguas em volta de nós. Não tinha púlpito e não tinha cadeira. O pessoal sentou nos tambores de tinta virado, nos tambores de plástico, nos tambores de metal. Aquele cheiro que fica dentro do curral, chega era ácido, ardia no nariz da gente. Depois, no passado da semana, a gente conseguiu arrumar um lugarzinho melhor. Mas os 3 primeiros cultos foi dentro do curral, junto com os animais. Quer dizer que não era para mim pregar lá, porque não tinha os critérios. As pessoas foram salvas. A igreja, depois disso, nos 2 primeiros meses, chegou a 50 pessoas, que no Brasil é diferente daqui.
Depois foi preparado, deixado lá um pastor, quando viu já tinha já. Era uma comunidade de carroceiros, aquelas pessoas que pegam recicláveis, lata, papelão. Então eles tinham os animais deles, e o único lugar que eu pude fazer os primeiros cultos foi dentro do curral. Não tinha outro lugar. E eu escolhi e dizer, não, irmão, você está me chamando para pregar, eu vou pregar dentro do curral? Eu falei, rapaz, onde tem gente para ouvir, estou eu para falar. Não tem importância o cheiro, o que estava no chão, a aparência de quem estava sentado na minha frente, desgrenhado, roupa velha, rasgada, nada disso tem importância. São almas que têm que ser resgatadas. É só isso que eu via na minha frente. Pessoas pedindo por uma palavra. Eles pediram para alguém ir lá pregar para eles. E eu ia dizer não. Porque não tinha uma igreja bonitinha na parede branca no fundo. Porque não tinha um púlpito, não tinha um microfone. Porque não tinha instrumento nenhum. E eu ia dizer não. Só porque não tinha o critério da caixinha. Não, gente. Onde você estiver, pregue a palavra de Deus. Vamos levantar, vamos orar. Maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas suas palavras, ó Pai, pela sua correção. Te agradecemos, ó Deus, pelos fundamentos, pelas raízes, ó Deus, que o Senhor tem nos ensinado nos cultos da manhã de domingo, onde terminamos hoje os princípios do cristianismo. Uma igreja com princípios, que sabe do que está falando, que sabe do que está fazendo, conforme a tua palavra nos ensina, Pai. Sem opinião de homens, sem vontade de homens, ó Pai. Simplesmente seguindo o ID, do jeito e da mesma maneira que os apóstolos fizeram, Pai. Onde aparecia o irmão e dizia assim: faça reunião dentro da minha casa. Pronto, a reunião era dentro da casa de Lídia, de outras mulheres. Faça reunião aqui no panteão, vai ser mesmo, sem problema. Prega aqui, prega ali. Filipe pregou para o eunuco em cima da carroça, o eunuco aceitou, entendeu e pediu para ser batizado, e no mesmo momento ele desceu até o rio e batizou o eunuco. Sem protocolo. Fazendo só o que tem que ser feito, pregar a palavra, creu, aquele que crê e for batizado será salvo, aleluia, aquele eunuco foi salvo. Filipe não esperou arrumar um microfone, uma parede clara, nada, ele só fez o que tinha que ser feito, e aquele eunuco foi salvo. Devemos seguir o exemplo dessas pessoas, eu já disse aqui, essas pessoas estão na Bíblia como exemplos. Como eles fizeram, nós temos que pelo menos tentar fazer também. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai, por nos usar, Senhor. Que as pessoas que preferem paredes claras sejam felizes, sejam abençoadas. Isso é uma questão de gosto, não tem problema nenhum. Não está certo nem errado. É só uma questão de gosto. Deus abençoe. Que sejam servos fiéis do Senhor, que sejam abençoados, que sejam derramados sobre eles a paz, o amor, a salvação. Que as pessoas lá na África que nem tem parede também da mesma maneira sejam abençoados, que recebam mais e mais do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado, Pai. Abençoa, Senhor, todos os cristãos em volta de todo o planeta, Pai. Toda a terra, ó Deus, abençoa todos eles, livra-os do mal, ó Pai, aqueles que são perseguidos de morte, em que eles não podem nem ter uma Bíblia, nem falar de Ti, Senhor. Fortalece os corações e as mentes, ó Deus, sei com eles agora, em nome de
fardos, de protocolos que pesam no ombro dos teus filhos, e muitos até deixam de servir, porque não conseguem se adaptar, não conseguem cumprir todos os protocolos e se sentem mal, se sentem errados, se sentem pecadores. O Senhor não pediu nada disso, Pai. Alivia os ombros, ó Pai. Tira do coração deles, ó Deus, essa sensação de incapacidade de servir porque não conseguiu cumprir protocolos humanos, ó Pai. Coloca neles um coração cheio do teu amor, cheio do teu perdão. Coloca neles um fogo que arde, ó Deus, no coração e na boca para falar da tua palavra, falar da tua salvação, falar da tua graça que é infindável, falar da tua misericórdia que se renova a cada manhã e que está à busca de almas. Todo aquele que estiver cansado e oprimido, venha, porque Jesus tem salvação, Jesus tem alento, Jesus tem amor para te dar. Jesus não se apresenta como juiz, punidor, punitivo, mas como salvador da tua alma. Entregue sua vida a Jesus, entregue sua vida a Deus, receba dele paz, receba dele perdão, receba a salvação, e seja feliz e coma ainda o melhor desta terra. Essas são promessas do próprio Jesus. Ser com Deus, chega-te a Ele e Ele chegará a vós. Eis que estou à porta e bato. As palavras de Jesus são essas. Se você abrir, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então abra a porta. Jesus está batendo agora na porta do seu coração. Ele quer te dar um abraço e dizer: eu te amo, meu filho. Sirva a Jesus de coração leve, de mente tranquila, porque a única coisa que Jesus quer é a sua obediência, o seu amor. Faça isso agora em nome de Jesus, enquanto louva. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará?
Sejam derramadas, dadas a todos nós, desde agora